Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você, bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer, chegando para abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Esse programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga, Minas Gerais. A gratidão do nosso coração a você que nos acompanha, seja pela TV aqui na nossa cidade ou mesmo pela internet em qualquer lugar do mundo. Que Deus abençoe você e a sua família de uma maneira toda especial. O nosso programa hoje é com conteúdo especial da lição de Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos abordando neste trimestre, o terceiro trimestre de 2019, sobre mordomia. E nós estaremos tratando aí de um subtema dentro desse importante assunto. Já, logo após um intervalo rapidinho mesmo, e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, Joás, mais uma vez aqui, Deus te abençoe. A lição de hoje é a lição de número 6, estudada nesse próximo domingo, dia 11 de agosto de 2019, a mordomia da adoração. O texto áureo da nossa lição é João capítulo 4 e o versículo 23, que diz que a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Nós estaremos trabalhando o texto de João capítulo 4, do versículo 19 ao versículo 26, que é a nossa leitura bíblica em classe, e aí engloba o texto que eu já citei aí, que é o versículo 23. Ok, Joás? Isso. Então vamos lá, nós temos no Antigo Testamento um padrão do que normalmente era, né? Aí com as instruções na lei. Então, no Antigo Testamento só podia oferecer culto no tabernáculo e depois, né, futuramente, no templo, né? Só que Jesus, agora no Novo Testamento, aprofundou bem, né? Aprofundou o sentido aí da adoração, né? Aí não acredito aí o sentido da adoração aqui no Novo Testamento para nós só ficou perdendo no nível aí do que é no céu, né? Com certeza. Então, aprofundou o sentido da adoração aí, conforme a narrativa que a gente vê no texto aí que nós lemos. Então, na lição que nós estaremos estudando, diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração, no Novo agora, se realiza não mais na posição geográfica, não mais num lugar específico, mas de uma forma que é em espírito e em verdade. Então, a adoração não está mais centrada ao ritualismo, ao simbolismo, como era na Antiga Aliança, mas agora em Cristo. Parece que antes da queda não tinha restrições, né, entre o diálogo entre o homem e Deus, a adoração era mais pura, né? Depois da queda, o homem continua adorando, né? E pouco tempo depois, né, bastante tempo depois, né, aquela situação do povo no Egito, aqueles anos todos no Egito, o sentido da adoração parece que foi misturando as coisas, né? No Egito, paganismo, né? No Egito se adoravam muitos deuses, né? E acabou assimilando, né, essas adorações pagãs, né? E aí Deus foi e organizou a coisa, né, lá no deserto. Agora centralizou a adoração no tabernáculo, né? Depois no templo. E Jesus veio e inverteu a lógica, não é nem ali, nem lá, né? É em espírito e em verdade. Então ficou uma coisa mais profunda, né? Certo. Então aí tem, eu não vou citar aqui, né? Adoração vem do latim, o significado da palavra culto ou veneração, que se presta a uma divindade. Então, para o cristão, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único. Aí a gente vê essas expressões, né, que incentivam a adoração, que fala a respeito do culto
a Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, existe uma palavra no hebraico que ela é apresentada 100 vezes, só no Antigo Testamento, que o significado dela é curvar-se diante, prostrar-se diante de Deus. Outra palavra ainda que traz o mesmo significado aí, adorar, trabalhar, servir a Deus. Você quer já que eu cito o novo aqui ou você quer fazer separado? Pode falar, porque o sentido é bem parecido. Né? Aí você vem para o novo agora, nós temos uma única palavra, não é? Prostrar, adorar, prestar homenagem a alguém, venerar, ser reverente, beijar a mão, é aí que já ampliou, né? Uma outra palavra, prostrar-se como um sinal de reverência, prestar em homenagem. E nós temos ainda outras palavras relativas no Novo Testamento que traz o sentido aí de serviço, de adoração no culto. Então, você vê que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a adoração tem a ver com um reconhecimento de uma autoridade, algo nesse sentido. Sim. Né? No sentido de que, na maioria das vezes onde aparece o termo, né, adorar, ou adoração ou algo do tipo, está falando de alguém se dobrando, né, alguém se prostrando, né, se dobrando. Certo. Se rendendo, né? Esse ato de reconhecer que é menor do que aquele que ele está adorando, né, que ele está se prostrando. Então, é uma atitude de humildade, né, de reconhecimento do seu papel, né, reconhecimento de que é menor, né, de que aquele para quem você está se dobrando merece toda essa reverência, né, deve ser tratado com essa reverência, com esse temor, né, com esse cuidado. E também tem outras palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, onde a adoração tem a ver com serviço. Serviço prestado até aos semelhantes, né, ao próximo, ao nosso próximo, mas prestados esses serviços em forma de agradecimento, né, a Deus. A essa divindade, né, no caso. Certo. Então, adoração é algo profundo, né? Aí o autor da lição coloca aqui uma expressão interessante, que o propósito da adoração é estabelecer ou dar expressão a um relacionamento entre a criatura e a divindade. A adoração é praticada prestando-se essa reverência e homenagem a Deus. A adoração pura expressa a veneração sem fazer alguma petição. Porque normalmente, pelo menos assim na nossa cultura, a oração em si, na maioria das vezes, engloba apenas essa lista de pedidos, né? E tem uma palavra-chave aí, relacionamento, né? Me parece que depois que o homem quebrou aquele relacionamento perfeito que tinha entre ele e Deus, né, lá no Éden ainda, me parece que durante todo o decorrer da história de lá para cá, Deus vem buscando reatar esse relacionamento, né? E a iniciativa partiu dele, do Criador, né? De reatar esse relacionamento, né? Reatar essa amizade, né? Você vê homens que ele chama de amigo, né? Como Abraão, né? Você vê homens que ele expressa que tem uma intimidade com eles em detrimento de outros, né? Como Moisés, por exemplo. Eu falo com os profetas em sonhos, visões, mas com ele é face a face, né? Como qualquer um fala com um amigo. Né? Então, ele vem, no decorrer da história, buscando reatar esse relacionamento, porque nós fomos criados para isso, né? Para ter um relacionamento com o Criador. Né? E a adoração vai fazer essa ponte. Não dá para se relacionar com ele sem entender quem eu sou e quem ele é. Né? Então, tem que ter essa postura de reverência, né? Que é a adoração. Certo. Aí então, ou seja, é algo que está além de simplesmente alguma petição, pressupõe a autorrenúncia e a entrega sacrificial a Deus. Estritamente falando, a adoração é a ocupação da alma com o próprio Deus. É muito profundo, né? Se você pensar... palavra forte como essa, renúncia, né? Eu renunciar
as minhas paixões, as minhas vontades, né? Para ter esse relacionamento reatado com Deus, né? Então é muito profundo mesmo, né? Isso tudo é algo muito rico, né? Essa lição. Numa expressão para ilustrar isso aqui, um exemplo bíblico, o apóstolo Paulo, né? Não vivo mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Ou seja, abrir mão das minhas vontades pessoais, abrir mão dos meus interesses pessoais, abrir mão de tudo aquilo que eu pensava para mim, para deixar Cristo viver em mim. Isso é interessante. Essa profundidade, né? Esse significado tão rico, né? Do que seja adoração, me parece que é algo meio perdido em alguns meios religiosos hoje, né? Há quem pense que a adoração é um estilo musical, por exemplo. Né? Tem um ritmo musical, né? Um tipo de música. Isso aí, tá ouvindo adoração? O que é isso? Né? Então, não é só isso, né? É algo tão rico, né, como nós estamos vendo, é tão profundo. Né? Certo. E aí, para a gente fechar aqui esse tópico, Joás, difere muito daquilo que a gente via no Antigo Testamento, como a gente já citou aqui, do aquele simbolismo, do lugar em si. Ritualismo, né? Aquele ritualismo, né, carregado de símbolos, né? E quando Cristo veio, quase que a totalidade daqueles símbolos já, né, foram para a pessoa de Cristo. Né? Então não tem mais o simbolismo naquela proporção que tinha, né, no Antigo Testamento, não faz mais sentido, porque já se mostrou, né, a pessoa para quem eles apontavam já se apresentou. Cumpriu, né, o propósito, então né? Não faz mais sentido. Tá certo, a gente vai dar uma pausa e voltamos já em instantes. Já de volta com o programa Novo Alvorecer, continuando aqui o nosso assunto de hoje sobre a mordomia da adoração, tema que nós estamos trabalhando neste trimestre na Escola Bíblica Dominical. E é importante que você participe da Escola Bíblica Dominical na sua igreja. No Templo Central da Assembleia de Deus em Caratinga, acontece todo domingo às 8 da manhã. Vamos agora aqui, Joás, ao segundo tópico dessa lição, então, onde nós vamos falar como, então, adorar. Nós fizemos aqui uma discriminação do que é a adoração em si, o significado dela, né? Render, prostrar, relacionar, renunciar. Como fazer isso a Deus? Jesus apontou aí, primeira coisa, em espírito e em verdade. Aí agora tem um desafio, né, que ele fez com aquela mulher lá no capítulo 4 do Evangelho de João, onde a mulher questiona ele sobre o lugar, né, por causa da cultura dela. O texto não diz o nome da mulher, diz apenas que era samaritana, né, aquela confusão toda religiosa e cultural entre judeus e samaritanos, né, que também eram judeus, né, mas havia acontecido aquela mistura toda, né, e tal. Então, os samaritanos ensinavam que o lugar da adoração seria nos montes, né? Isso aí a gente remonta aí um período aí de mais ou menos 975 anos antes de Jesus, né, naquele episódio lá do Roboão. E aí Jesus aponta algo novo para essa mulher. Ela pergunta se era no monte, como foi ensinada, se era no templo, como os judeus ensinavam, e aí Jesus dá para ela a resposta dizendo que não era mais o lugar geográfico, o X da questão, mas agora os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Esse adorar em espírito e em verdade está além daquilo que é falso, ou seja, está fazendo aqui uma distinção aqui, porque se tem alguém que vai adorar... adoração falsa. Exatamente. Né? Se tem alguém que vai adorar em espírito e em verdade, é esse que o Pai está procurando, tem alguém que está adorando de maneira falsa. E essa adoração falsa está menos relacionada ao espírito e mais relacionada à carne, né? Digamos assim.
E interessante, na questão do samaritano, eles chegaram a ter templo, né, o templo samaritano, em concorrência com o templo judeu. Né, então, com tratados, levitas e coisas do tipo. Né. Então, que não eram levitas nada, né? Eles olhavam para a adoração. A adoração tinha muito a ver com o local, né? O foco estava todo no lugar. Né? Aonde adorar é ali, só posso adorar ali, não tem como adorar em outro lugar. Né? Então, tanto judeus quanto samaritanos estão apontando para um lugar onde se deve adorar corretamente. Né? E a pergunta dela é respondida por Jesus, mostrando que o foco, a pergunta correta não seria onde adorar, né? Seria como adorar. Né? Uma pergunta melhor seria como adorar. Né? Não tem a ver com o local, com a geografia, né? Tem a ver com a postura. Né? A postura do adorador é que importa, não o local. Né? E a gente vê isso lá no começo. Você vê, por exemplo, Abel e Caim. Né? Os dois estão adorando. Né? E a oferta, cada um traz uma oferta diferente. Mas quando vai falar do ofertante, né, vai dizer que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Então a oferta pouco importa. Né? Ela tem o seu valor, né, mas ela só vai ser aceita se o ofertante for aceito. E isso vale para a adoração também. Né? Então a pergunta não é onde, a pergunta é quem e como. Né? Quem que está adorando, como que está adorando. Né? Esse quem está adorando é aceito por Deus, né? Ele tem uma vida que condiz com a moral e a ética de Deus. Né? Então aí ele vai ser aceito por Deus. Agora que ele é aceito por Deus, como ele está adorando? Em espírito, em verdade? Ou é mecanicamente? Ou é uma adoração falsa? Né? Então tem mais a ver com a pessoa, né? E com a atitude, né? Com a postura, do que com o lugar. E aí, dentro desse assunto aqui, Paulo trouxe um ensino interessante na sua carta aos Romanos, capítulo 12, quando ele apresenta uma maneira correta de adorar. E ele diz que o nosso culto precisa ser racional, ou seja, fala de um culto inteligente. E esse inteligente aqui não é tão simplesmente saber o que está acontecendo naquele momento do culto. Se está no momento musical, você está no perfeito juízo, você sabe que está no momento musical. Se está no momento da exposição da palavra de Deus, você sabe que está no momento da exposição. Então não é simplesmente você saber o que está acontecendo naquele culto. É algo mais profundo do que isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente alguém sempre diz isso, você estar consciente do que está acontecendo, mas não é assim. Né? Paulo ensina que esse culto racional significa cultuar a Deus com a razão dele ser, motivados espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Então o objetivo do culto racional é este. Aí ele explica no versículo 2. Por que adorar num culto racional? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Já que a verdadeira adoração ela é em espírito e em verdade, né? Alguém pode pensar que a adoração é puramente mística. Né? E você vê alguns estilos de adoração em algumas religiões aí, né? Não estou falando do cristianismo, mas pode ser que aconteça também no meio cristão. Né? Aquela adoração muito holística, né? Muito mística. O sujeito está num transe espiritual, né? Não está no perfeito juízo. Paulo vem e diz, não, é em espírito, em verdade, mas você deve glorificar a Deus não só no espírito, mas também no corpo. Né? O vosso corpo e o vosso espírito glorifique a Deus. Né? Isso que é culto racional. Né? Então o culto racional é o homem todo diante de Deus. Né? E isso aí é uma adoração verdadeira. Né? O homem está por completo diante de Deus, né? Glorificando a Deus. Né? E ele vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Certo. Ok, fechando aqui então esse tópico, a gente volta já já.
De volta com o programa Novo Alvorecer, terceiro tópico da nossa lição, para nós fecharmos o assunto aqui, sobre os cuidados com a adoração, a mordomia da adoração, que é o assunto que nós estamos trabalhando no programa de hoje. Nós fizemos aqui uma discriminação, sentido prático, significado da palavra, como adorar, e agora gestos e atitudes que indicam adoração, né? Primeiro gesto que indica adoração, mas não é que todo mundo que vai estar fazendo isso vai estar adorando diretamente a Deus. Ele pode estar fazendo isso diante de outra coisa. Mas uma indicação, atitude, postura física, ajoelhar-se e prostrar-se. Agora, mas tem que ser diante de Deus, né, Joás? Com profunda reverência a Deus. Aí nós temos um exemplo no Antigo Testamento de Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, que diante de Deus ele se pôs de joelhos e adorando ao Senhor. Aí tem o texto, então, do primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 54, quando diz que sucedeu que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Foi uma atitude de adoração, né, pública, né? É a autoridade máxima de uma nação inteira. Sim. Né? Tem coroa, tem cetro, né? Tudo sinais de autoridade, de poder. E ele está dizendo, mostrando para o povo com o seu corpo, né? Com a sua postura, com a sua atitude, mostrando para esse povo que ele governa que tem alguém maior do que ele, que governa até mesmo ele. Né? Isso é interessantíssimo. Então, esse prostrar-se é um sinal de que há adoração. Né? Agora, é lógico, você sabe disso, né? É possível você se prostrar, está todo mundo prostrado, você também, mas é possível estar prostrado e ao mesmo tempo estar no Twitter, estar no Instagram. Sem estar com esse espírito em tá verdade. Batendo papo com Exato. outro que está prostrado também. Do lado, é comum acontecer. É possível, né? Então é uma indicação de adoração, né? Mas assim, deve ser feito com toda a reverência, né, possível. Né? Agora, pensando nisso aqui, a gente, por exemplo, vamos falar aqui de duas nações de tradições cristãs. Uma é a nossa, o Brasil, né? Entre católicos e evangélicos, ou seja, que todos nós nos denominamos cristãos, nós somos a maioria da nação. O Brasil é um país tradicionalmente cristão, né? E temos também os Estados Unidos, né? Tradicionalmente de maioria protestante, cristãos também. Onde nós temos hoje um presidente da República que vez ou outra se apresenta aí como cristão e tal, e de vez em quando em igreja, seja evangélica ou católico, né? Ele se diz católico e tal. E a gente de vez em quando tem alguém diante dessas manifestações públicas, tanto do presidente aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos, e tem um grupo que recrimina isso. Agora você pensa aqui que nenhum desses presidentes estão no nível aqui de Salomão. Já pensou? Então, ou seja, como que se perde isso, né? Quem dera se tivesse no nível aí da sabedoria de Salomão, né, nós teríamos menos problemas, né? Tanto aqui quanto lá. Mas você tem uma pessoa aí que é até caratinguense, né, que é top dos memes aí, né, por conta dessa postura de uma declaração do nosso presidente. Ela achou um absurdo aquilo, né? Um presidente ficar o tempo todo se dizendo cristão e coisa do tipo, né? Acha que ele não deveria fazer isso. E a grande mídia vai toda nesse sentido, né? De achar que não cabe a alguém que está numa postura de autoridade, né? Num cargo de poder, de autoridade, ficar defendendo religião, né? Ficar defendendo aquele que ele adora e coisas do tipo, né? Tá aí Salomão para dizer que isso não é um problema, né? Não é um problema, muito pelo contrário, né? Ainda bem que nós temos um presidente que é cristão, né? E os Estados Unidos também,
né? Então é sinal de que quando a coisa apertar, eles vão recorrer a um poder que é capaz de fazer, né, o que precisa ser feito. Exato. Né? Aí só para a gente fechar aqui, antes que alguém depois nos assista e diga que o sistema de governo é diferente, a gente sabe disso muito bem. Lógico. Não é? Nós estamos falando aqui de Salomão num sistema de governo teocrático, né, que é onde era Deus que dava as diretrizes, não é? Era monarquia o sistema de governo daquela época. Nós estamos num sistema presidencialista, o país é democrático, enfim, a gente está ciente disso. A gente está querendo dizer aqui é que alguém ocupando uma posição dessa não quer dizer que ele esteja proibido aí de demonstrar a sua fé. É só essa a questão que a gente coloca aqui, né? E a outra postura e atitude de adoração são com cânticos e louvores, não é? A gente vê que isso foi introduzido no culto a Deus por Davi, não é? Não quer dizer que toda música é uma adoração, não quer dizer que é só música que é a forma de adorar, mas a gente vê que a adoração também se expressa por cânticos. Davi inaugurou um estilo de adoração, né? Estilo de adoração no sentido de que o louvor, né, a música, não fazia parte da liturgia, que é um tipo de adoração, né? E Davi introduziu isso. Você vê a quantidade de maestros, 288 maestros, né? 4.000 cantores. Né? Então, eles profetizavam com harpas, profetizavam com os instrumentos, profetizavam cantando. Então, você vê que a adoração era efetiva, né? Porque o louvor atraía, né, o mover de Deus. Já no Antigo Testamento, o que é muito interessante. Exato. Né? A igreja primitiva, você vê registros até extra-bíblicos, você pensar nas Confissões de Agostinho, por exemplo, né? Ele fala de como ele se emocionou com algumas músicas. Ele compõe um cântico belíssimo, né? Que, lógico, é cantado mais lá no meio católico, mas a gente sabe apreciar isso. Né? É algo belíssimo. Ele fala da conversão dele, né? Ele fala que da sua conversão tardia, né? Tarde te amei. Né? Então, a música, desde dessa instituição por Davi aí, sempre foi uma forma de adorar. Né? Sempre foi uma das formas de prestar adoração. Exato. Né? Aí, com atitudes e gestos, de que jeito? De tudo aquilo que eu faço, todas as minhas ações, seja instrumento para a glorificação de Deus. Ao longo das Escrituras aprendemos então que nós precisamos glorificar a Ele com inteireza do nosso ser. Ou seja, é um estilo de vida, na verdade. E Paulo ensina isso. Com o vosso corpo e com o vosso espírito, você já citou aí. Né? Então, para fechar aqui, a adoração não tem a ver necessariamente com canções, com instrumentos e tal, mas tem a ver com um estilo de vida realmente. É a sua vida ser instrumento para glorificar o Senhor. A gente vê com isso tudo que foi dito até agora, né, que a gente não deve se prender a essa lógica de que a adoração tem um lugar para acontecer, né? Porque parece que o cristianismo tem voltado para isso, né? Adoração é no domingo, lá no templo, lá na igreja, lá na paróquia. A adoração é só ali, né? E a lógica, pelo menos Jesus e Paulo e os apóstolos, o Evangelho vai trazer, a lógica é que a adoração é em todo lugar, né? Desde que você seja cristão, você tem por obrigação adorar, glorificar a Deus com a sua vida, né? O apóstolo vai dizer que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, né? Para a gente fazer tudo para a glória de Deus. Então, a adoração é um estado de espírito contínuo, deveria ser. Joás, obrigado mais uma vez, Deus te abençoe poderosamente. Nós fechamos aqui, fique isso nítido que adorar é viver para o Senhor, de maneira que dignifique ao Senhor, é ter o desejo constante de agradá-lo, tá certo? Que Deus abençoe você e a sua família, fique na paz de Cristo. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.